E aí, pessoal, tudo bem? Tudo jóia, gente? Então, você sabia que o sentido da sua vida é servir? Você tem dado sentido à sua vida? Pois é, quer saber como? É só continuar assistindo esse vídeo. Vambora? Bom dia! Bom dia, amados! E aí, pessoal, tudo bem? Quinta-feira, né? Tá chegando perto de sexta-feira. Vocês sabem que quando vai chegando perto de sexta-feira, eu fico animadão. Não é, meu amor? E hoje o Evangelho vem com uma passagem sensacional, uma passagem que fala o sentido da vida. Você sabe que o sentido da vida é servir, como eu falei lá no início? E aí, a gente tem dado sentido à nossa vida? A gente tem servido? Então, hoje, o Evangelho vem trazer isso, né? É isso aí. É isso aí. Hoje ele vai mostrar para você que Jesus Cristo veio para servir. E ele veio para servir e nos servir, que é muito mais importante, né? Vamos entender como foi isso? E também nos ensinar a servir, né? É isso aí. Amor, qual é o evangelho de hoje? Então, hoje, a gente está no Evangelho de João 13, versículo 16 a 20, onde ele vem dizer para a gente em máxima, né? Hoje, o ponto central do Evangelho é o seguinte: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o envia. Nossa, hoje Jesus vem realmente nos alertar, né? Pois é, De exatamente. verdade, qual é o sentido da nossa vida, da nossa existência aqui? A gente já parou para imaginar qual a finalidade de Deus ter enviado Jesus para a nossa salvação? Se não foi único e exclusivamente se doar para a gente, não, para a nossa salvação, ele não se engrandeceu, ele não se colocou como prioridade, ele não fez nada que agradasse ou que exultasse a ele, apenas falou aquilo que Deus pediu que ele falasse e principalmente dado boas obras e bons exemplos de servidão para nós, não é verdade? Imagina comigo, Jesus Cristo é o cara que podia ter dado carteirada aonde ele fosse. Imagina, é o filho do cara. Ele podia ter chegado, por exemplo, na hora que ele fazia a Santa Ceia, né? Ele chegou lá naquela taberna lá, e aí podia ter falado, sabe, pô, eu preciso de uma mesa aí para sentar com meus 12 amigos. Aí a pessoa podia ter falado, pô, agora a gente está lotado. Ele podia ter falado, você sabe com quem eu estou falando? Né? Aliás, você sabe com quem você está falando? Ele podia ter falado essa, porque ele era o filho do cara, ele veio, Deus mandou Jesus, né, no mundo para nos salvar com uma missão. E ele podia ter usado isso, porque ele tinha consciência de que ele era o filho do homem, mas em nenhum momento ele usou. Porque ele veio, ele sabia que no coração dele, o sentido dele ter vindo era para servir. E quem serve se promove, não usa da tua condição social para poder ter vantagem em cima dos outros. Ele foi o mensageiro de Deus. E o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Isso aí. Né? Exatamente. Ele se coloca no lugar de filho de Deus e traz a mensagem. E antes da Santa Ceia, o que ele faz? Ele lava os pés dos discípulos. Ele se coloca ao chão, aos pés daqueles que anunciariam a palavra e dava continuidade à vida dele aqui. Tem um sentido de servidão maior que essa? Não tem. Não tem. Como é que o cara que é considerado filho de Deus, que é o, tipo assim, o rei dos reis, e ele simplesmente chega para os discípulos, ele fala, eu vou lavar os seus pés, ajoelhado na tua frente. É lógico que os discípulos iam ficar loucos. Tá louco? Você não vai chegar nem perto. E ele ainda fez questão de fazer. E no Evangelho ele ainda deixa claro que apesar
de ter junto dele aquele que ia trair, porque não foi só Judas. É isso aí. Pedro também Negou o traiu, ele negou três ele vezes. 3 vezes. Então, assim, ele mesmo, com tudo isso, sabendo o que iria acontecer, ele ainda se colocou de joelho. É isso aí. Nós temos que entender que na nossa vida, nós viemos para servir. Eu vim e me coloquei no meu relacionamento com o Gustavo, para a nossa família, não para me fazer feliz. Isso. Eu vim para fazer o Gustavo feliz. E ela tá dando conta, viu? Assim como ele está aqui para me fazer feliz. E eu tô dando conta. Engano de quem pensa que se entra em um relacionamento ou em qualquer outra circunstâncias da vida para se promover. Não. Jesus veio exatamente ensinar isso pra gente. Isso aí. Ensinar que a gente só tem o sentido verdadeiro da vida quando a gente faz pelo outro, quando a gente faz o outro feliz e dá sentido à vida do outro. É isso aí. Né? Quantas vezes a gente tá cansado, a gente tá esgotado, a gente não consegue mais, é um dia inteiro de trabalho. Várias vezes. Só que a gente tem que olhar para aquele que se entregou, que disse sim, né? E serviu. E não tem ninguém mais habilitado do que fazer isso do que Nossa Senhora. Ela foi o primeiro sim de coração dado ao projeto infinito de misericórdia de Deus, que foi o sim. Imagina o quanto essa mulher não se doou. E ela podia muito bem, sabe, ter se autopromovido, de falar assim, eu carrego dentro do meu ventre aquele que vai ser o rei do mundo. Esse eu acho até que foi o maior exemplo de servidão que já teve na história do mundo. Foi a servidão de Maria. Ela foi o primeiro sim. Ela foi aquela pessoa que se esgotou dela a todo instante para fazer maior a obra de Deus. É isso aí. Para dar sentido à obra de Deus. Imagine uma mãe, o silêncio de uma mãe, o tempo inteiro a ensinar o seu filho a fazer aquilo que o pai mandou fazer. Ela simplesmente se rebaixou, ela simplesmente se fez nada para colocar no pedestal no lugar dele, né? Deus no lugar dele. Exatamente. E Jesus ainda no lugar dele, É ainda se humilhou, também, exatamente. ainda se serviu para fazer a obra-prima de Deus. Mas olha só, vamos lá. Verdade seja dita, né? Jesus Cristo sabia, ele tinha consciência de que ele era o Filho de Deus, que ele foi enviado para nos salvar, ele tinha noção disso tudo. Mas, e aí isso vale para todos nós pais, tá? Vocês pais que estão aí, tá? Jesus sabia, Jesus só foi exemplo de servidão, só foi exemplo de amor, de caridade, porque ele tinha José e Maria como pais. Como exemplo. Porque eles foram pais exemplo. Eles mostraram para ele como ele tinha que ser, apesar de ser quem era. Então, assim, nós precisamos olhar para os exemplos que nós tivemos de servos e se igualar a esse serviço, de estar sempre presente na vida daqueles que precisam da gente. É a gente dizer o nosso sim para enaltecer o nosso próximo, né? Que hoje Deus venha nos ensinar, Jesus mais uma vez, com seus exemplos, venha abrir os nossos olhos e dizer para a gente mais uma vez que o serviço é que faz na nossa vida a verdadeira existência. Perfeito, é isso aí. Se a gente não servir, a gente não sabe qual é o plano maior de Deus para nós, né? Eu estou aqui como mãe, como mulher e como esposa. E como amiga daqueles que precisam de mim,
assim como o Gustavo está, Perfeito. assim como nós estamos hoje a serviço da palavra de Deus. E uma coisa que eu peço muito para vocês que estão aí hoje, nos vendo, sabe, nos ouvindo aquele que pediu um dia que nós estivéssemos aqui a falar dele, que rezem por nós, né? Isso aí. Que a gente acha que a gente não precisa de oração, ou que a gente está aqui blindado porque a gente tem uma fé, ou que a gente alguma coisa assim. Não, a gente está aqui porque a gente acredita na obra maior de Deus. E quanto mais você reza, mais o mal te persegue. Então, a gente precisa de muita oração de vocês aí, tá? Assim como eu sei que vocês precisam de oração e nós estamos aqui para orar por vocês. A gente tem um verdadeiro zelo por aquilo que Deus plantou no nosso coração. É isso aí. E a gente conta com vocês para dar seguimento a isso. Então hoje a gente pede, vamos servir, vamos fazer a nossa vida ter sentido naquilo que Deus nos mostrou, né? Se coloque em prontidão, em servidão ao seu próximo, aquele que está mais próximo de você, que você vai ver que a sua vida tem sentido. Isso aí, pessoal. Servos por amor. É isso, vamos servir, beleza? Recado dado, evangelho comentado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, não esqueça de assinar o canal, tá bom? Ative o sininho tanto no Instagram quanto no Facebook. Escute o nosso podcast no Spotify, quando você não puder ver o vídeo, tá cheio de lugar agora para ver a gente. É verdade. Um beijo para vocês e estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, bom dia!